Oi, galera. Estou aqui com vocês. Peraí. Tá uma loucura esta bancada. Eu sou a crica de organização e meu marido, ele deu aula aqui ontem. Aí ele faz uma bagunça. Uma bagunça. E eu tenho que ficar aqui. Pronto. Como é que vocês estão? É a live de oração. É que eu tive um compromisso agora mais cedo. Quer dizer, não é que agora mais cedo, bem na hora da nossa live. Era 10h30 do Brasil. Aí eu não sei que, eu viajei na minha cabeça. Tipo, era 10h30 daqui. Eu não sei que conta que eu fiz, porque a gente tá com 2 horas de diferença, né? Do Brasil. Eu falei, amor, vai dar tranquilo. Faço minha live e eu já entro pro compromisso. Aí chega ontem à noite, ele falou assim, minha vida, é 7h30 daqui, é 10h30 do Brasil. E aí, aqui eu estou. Oi, vai com Jesus, que Jesus te abençoe, abençoe você, meu filho, minha filha. Amo vocês. Hoje eu não consegui fazer a aguinha no nariz, que eu tiro toda a meleca do nariz. Aí eu tô sentindo meu nariz cheio de moreca. Enfim, aí eu tive o compromisso bem na hora da nossa live. É por isso que eu postei nos stories pra vocês, ó. Vou atrasar. Mas aqui, vou falar um negócio pra vocês. Não sei se eu posso falar, mas não vou falar detalhes, não. Só vou dar uma ideia. Esse compromisso é um negócio, tipo, chato. Não é nada legal. Não foi nada legal. Não era nada que eu gostaria de estar, na verdade. Não é que não foi legal. Mas eu vou contar, gente. Eu até mandei um áudio pros nossos amigos. Eu falei assim... Para eles eu contei exatamente o que é. E eu falei assim... É só um breve testemunho para vocês verem como que é o agir de Deus na vida daqueles, né? Que ele guarda mesmo, que ele protege. Porque o que eu vivi agora nesse compromisso, tipo, é sobrenatural, assim. O que Deus fez foi surreal. Eu fiquei em choque, assim, tipo, ele justifica, Deus te protege, Deus te livra. Aí lembra da história, é o Daniel, né? Peraí, não. É o Sadraque. Hoje eu não vou conseguir entrar no YouTube, porque eu tava no computador, a reunião, aí tá tudo desconfigurado. Hoje não vai dar. Aí, do Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Que eles obrigam os 3 a adorar aquela estátua. Gente, eu oro a Deus para que Deus me ajude a gravar todos os detalhes, porque eu misturo. Eu vou para a história de José, aí eu vou para a história de Daniel, aí eu vou para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, aí eu misturo. Eu vou para Marta e Maria, que são as histórias que eu sei. Enfim, o que acontece com Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Eles são obrigados a adorar uma estátua lá, e eles têm que adorar e levantar culto para essa estátua. E eles falam, eu não vou fazer isso. Eu sirvo ao meu Deus, eu não vou adorar nada. Aí o rei vai lá e fala, olha, se vocês não fizerem isso, eu vou jogar vocês na fornalha. E eu vou mandar aquecer a fornalha 3 vezes mais, ficar mais quente ainda. Pra vocês entrarem e já morrer logo. E aí eles falam, olha, se eu tiver que morrer pelo Deus que eu sirvo, pelo Deus que eu acredito, eu vou. Vocês podem me jogar. E aí o rei vai e dá mais outra chance. Fala, tem certeza? Vou jogar vocês na fornalha e vocês vão ser queimados. E eles falaram, tá bom. Aí na Bíblia conta que a fornalha estava tão quente que um dos servos lá do rei, quando foi jogar mais lenha para queimar mais, ele foi queimado. Tipo, ele morreu na hora que ele estava jogando para poder ficar mais quente. E todo mundo vendo aquela situação, e Sadraque, Mesaque e Abednego são amarrados. Ele amarra o braço dos 3. E eles estavam com aquelas roupas brancas, com panos. E aí vão lá e jogam
o Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. E era uma fornalha alta, eles caem assim. E aí tinha pensa tipo uma churrasqueira gigante, né? Então você vê o que está acontecendo ali dentro. E aí eles começam a olhar, a galera de fora vendo o Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro. E tipo, eles rindo, e eles correndo, e eles pulando dentro da fornalha. E todo mundo começa tipo, a ficar assustado. O que está acontecendo? E aí o próprio rei vê 4 pessoas lá dentro ao invés de 3. E ele começa a gritar, mas eu joguei 3 pessoas lá dentro, por que tem 4? Quem é essa outra pessoa? E aí ele vê, né, a imagem, assim, uma roupa branca, e é como se ele estivesse realmente vendo ali 4 pessoas, mas eles tinham jogado 3. E era Deus. Deus ali dentro com Sadraque, Mesaque e Abednego, livrando eles. E aí o rei ficou tão louco, que ele manda, saiam daí, Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí eles saem com as mãos desamarradas, saem com as roupas, nem com cheiro de fumaça, com nada. Quando a gente vai na churrascaria, a gente sai podre, fedendo de tanta fumaça. Os 3 saem de lá sem nenhum cheiro, sem absolutamente nada, nenhum arranhão, suas roupas intactas. E aí, naquele momento, todos se desesperam, inclusive todos aqueles que adoraram em ordem do rei, e começa todo mundo se prostrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que essa história da fornalha que aconteceu traz pra gente, né? Que muitas vezes Deus não vai livrar a gente da fornalha, né? A gente olha para essa situação, a gente pensa assim, puxa, mas o Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ter sido livrados da fornalha. Mas muitas vezes Deus vai precisar que você entre na fornalha para que ele não te livre dela, mas ele te livre nela. Então o deserto que você está enfrentando, muitas vezes Deus vai permitir que você enfrente para que dentro desse deserto ele te livre. Então situações se levantam na nossa vida, a gente se sente desmotivado, a gente se sente desanimado, a gente se sente inseguro, a gente se sente frustrado. Mas é nesse momento que vem a nossa força. É nesse momento que Jesus vai lá e traz o melhor de nós para aqui, para que a gente viva dependente dele e não dependente daquilo que a gente acha que a gente pode fazer. Então, estar dentro da fornalha e ver Deus segurando, protegendo, livrando os 3 é a maior comprovação de fé. Eles não pediram em momento algum, falou, querido Deus, não me deixe ser jogados na fornalha. Pelo contrário, eles falaram que, Senhor, eu creio tão poderosamente no que o Senhor é capaz de fazer, meu amor, minha fidelidade a Ti é tão grande que pode sim me jogar dentro da fornalha. Eles não sabiam que Deus iria pegar e caminhar com eles, sorrir com eles ali dentro. Mas é assim que acontece nos nossos momentos de aflições, quando a sua fé, quando a sua esperança, quando a sua certeza, quando ao Deus que você serve está forte em você, você já não teme mais as lutas que você está vivendo. Eu agora, nesse compromisso que eu tive de manhã, momento algum eu questionei a Deus. Eu falei, Senhor, o Senhor está comigo, se eu tenho que estar, eu não vejo sentido para eu estar, eu não tenho nada a ver com a situação, mas se eu tenho que estar, estarei. E ali, na fornalha, o Senhor me livrou. Então eu não fui livrada dessa situação de estar hoje, mas eu pude ver que dentro dessa situação o Senhor me justificou e o Senhor me livrou completamente. E isso é o maior, é essa forma de lidar com os desertos, com as frustrações, com os problemas que a gente enfrenta, que eu estava falando raciocínio, essa é a maior comprovação de que estamos completamente dependentes do Senhor. Porque quando nós descansamos nele, ele faz. Agora, quando a gente está ansiosa e a gente quer fazer do nosso jeito, e a gente quer justificar da nossa forma, e a gente quer arrumar saídas do nosso jeito sem antes consultar a Deus, o resultado, na maioria das vezes, é frustrante e muitas vezes pode se tornar irreversíveis. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que você tem uma situação que você está com uma dívida muito grande e automaticamente está te tirando o sono. E você descobre que tem um carro na esquina que não tem dono. E esse carro, se você vender ele justamente será o valor que você tem para pagar da sua dívida. Aí o que você faz? Você vai lá, motivada pelo Satanás, porque Deus não dá essas possibilidades pra gente, isso não é de Deus. Motivado pelo Satanás, você vai lá e fala assim, quer saber, esse carro tá ali, vou pegar esse carro, vou pegar pra mim.
vou vender ele e o dinheiro eu vou pagar a minha dívida. Ou seja, você está entrando na área do Satanás para resolver um problema que você tem na sua vida. Então, o que você está fazendo? Você está servindo ao Satanás e você está achando que é Deus que está te dando uma oportunidade. Não. Deus não traz nenhuma oportunidade errada. Deus não traz nenhuma oportunidade duvidosa. E pelo contrário, tudo que Ele faz na minha vida, na sua vida, é para não dividir glória com ninguém. É para que aconteça o sobrenatural ou até mesmo o natural e que não exista dúvidas de que é Ele quem está fazendo, como aconteceu agora comigo de manhã. E para viver essa dependência, para viver essa certeza, a gente precisa de tempo de qualidade com Deus. A gente precisa colocar nosso joelho no chão e falar: Senhor, estou vivendo essa situação aqui. Eu não estou sabendo como sair dela. Eu não estou sabendo o que fazer para isso melhorar, o que fazer para isso resolver. E eu não preciso saber. Eu só preciso da sua sabedoria derramada sobre a minha vida. Então, que o Senhor traga sabedoria para mim, que o Senhor traga entendimento, que o Senhor traga visão do que eu devo fazer e que o Senhor coloque pessoas, que o Senhor coloque situações, que o Senhor levante pessoas para me ajudar. Quantos e quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas assim que a gente, inclusive, já viveu uma situação parecida em que Deus usou a nossa vida para ajudar uma pessoa. Teve um dia que Rodrigo sentiu no coração dele que ele tinha que fazer aqui, aí no Brasil se fala Pix, aqui se fala Zelle. Só que eu falo Zelle mesmo, tá? Se escreve Zelle. E Rodrigo sentiu no coração que ele tinha que fazer um Zelle para uma pessoa que eu acho que ele nem sabia direito, tipo, o nome da pessoa, mas Deus claramente falou com ele que ele tinha que fazer e qual o valor que ele tinha que fazer. E se eu não me engano, era $699 ou era 700 dólares, foi o Rodrigo que fez. E ele fez para a pessoa. Nenhuma intimidade com essa pessoa. Passou um tempo, essa pessoa manda uma mensagem para Rodrigo falando assim: cara, eu estava até agora, era um homem, eu estava até agora constrangido sobre como falar com você para agradecer o que vocês fizeram na minha vida. Porque o valor que vocês fizeram era exatamente o valor que eu precisava pagar de uma situação em que eu já não via mais esperança, eu já estava desesperado. E vocês fizeram, e aquilo ali salvou a minha vida. O que significa isso? Isso é viver graça de Deus, isso é viver a graça de Deus, isso é viver o favor de Deus. Então, ele ora, ele clama, Jesus vai lá, levanta os seus para resolver a situação. Por isso que o meu maior conselho é: nunca tente dar um jeito, do seu jeito, para resolver problemas. Peça sempre orientação a Deus. Peça sempre para Ele levantar. Peça sempre para Ele trazer entendimento do que você deve fazer. Porque a nossa carne é fraca, a nossa mente ela é fraca. Ela muitas vezes nos coloca em situações que depois para a gente sair é um problema. Então vai começar uma sociedade, vai começar um projeto, ore a Deus. Senhor, o Senhor quer que mesmo que eu entre? É da sua vontade? Porque se não for, tira. Ainda eu orei muito esse ano. Essa foi uma das maiores orações que eu fiz, com mais frequência. Senhor, é para eu entrar nessa situação? Porque se não for, tira. E ainda que eu não entenda, porque eu vou ficar brava, não tem problema, eu vou entender que é o Senhor fazendo. Então pode fazer. E assim o Senhor fez. Assim Ele livrou de várias situações, livrou de várias decisões que eu poderia ter entrado, que eu poderia ter tomado, caminhos que eu poderia ter entrado e que depois, para eu sair, teria sido um grande problema. Então, o meu conselho é que vocês sempre orem ao Senhor para tudo que forem fazer. Tudo. Deixa eu só colocar aqui. Minha voz tá rouca, né? Deixa eu abrir vocês aqui. E como eu sempre falo, não precisa de um cenário, não precisa de um momento ideal. Você está dirigindo, você está no ônibus, você está no trem, no metrô. Converse com o Senhor, vai falando com Ele. Não precisa das palavras excelentíssimo, querido, amado, esperançoso Deus, não é. Querido Deus,
A Adriana tá falando aqui agora e eu só tô lembrando da situação que eu tô vivendo, que tá acontecendo isso. Vem com a sua sabedoria sobre a minha vida, me faz enxergar o que eu não tô enxergando, me traz calma para essa situação, me traz domínio, me traz cuidado para lidar, porque eu não quero tomar decisões que lá na frente podem me custar caro. É igual esposas que estão passando por desafios no casamento e começa a pedir conselhos à amiga, com todo respeito. A sua amiga não tem para te entregar o que só o Senhor tem para te entregar. O Deus que ela serve, o Espírito Santo que tem nela é o mesmo Espírito Santo que tem em você. Então não peça conselho para quem não está preparado para te dar. Porque nem sempre o que eu tenho para te entregar é o melhor que eu posso te entregar. Mas o que Deus tem para te entregar é sempre muito melhor do que você pode imaginar. Você entende? Às vezes a gente entra num caminho em que a gente quer ouvir muito a opinião das pessoas, a gente quer ouvir muito o que o outro tem para dizer, achando que o que o outro vai dizer é o melhor para a gente. E não é. Quem tem o melhor para você é o Senhor. E Ele fala com você. Ele usa pessoas usadas por Ele, pessoas que têm a unção dEle para falar com você. E para confirmar. Não é para falar, não é para te dar o caminho. É para confirmar o que Ele já falou com você. Então, todas as vezes em que eu recebi uma profecia, eram confirmações daquilo que Deus já tinha falado para mim. Já teve profecias que eu recebi que não fazem o menor sentido. Teve uma, gente, que eu vou contar essa, que eu choro demais, Se eu ver alguém orando por você, se eu ver alguém profetizando sobre a sua vida, eu já vou começar a chorar. Porque eu fico quebrantada pelo Espírito Santo, eu fico quebrantada pelo mover do Espírito Santo. E aí, nesse dia, o que aconteceu? Eu estava super quebrantada. O profeta estava falando para várias pessoas e eu vendo, assim, as pessoas se emocionando. E se eu vejo alguém chorando, aí eu choro mais ainda. Enfim, estava eu e eu já estava chorando, vendo. Aí o profeta vai lá, olha para mim e fala assim para mim, ele fala assim, e isso eu senti muita verdade, tá? Ele fala assim para mim, para todo mundo que tava ali, fala assim, gente, como que Jesus ama essa menina? Meu Deus, como que Jesus ama você? Ele tem algo com você que é muito forte. Jesus, Ele te ama demais. O seu coração é muito especial para Ele. Aí você imagina. Você ouvindo isso, aí tá eu chorando muito, muito. Quando Ele foi falando isso. E eu sinto, sim. Claro que eu sinto. Você sente que Jesus te ama. E aí Ele começa a falar e Ele aponta. Ele estava segurando a Bíblia. E Ele aponta assim. E Ele faz assim, ó. E você está passando por esse desafio. E você não desabafa com ninguém. E tem coisas que você chora sozinho em secreto. E ele fazendo assim. E tá eu. Porque eu choro em secreto. Claro que eu choro em secreto. Eu tenho questões. Principalmente nesse ano. Eu chorei muito falando, Senhor, você vai me deixar parado? Eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero viver meu trabalho também. E eu chorava muito em secreto. Então, claro que a gente tem nossas questões, né? Então eu só assim com a cabeça. Aí, ele falou mais um monte de coisa. Não anotei, não lembro. Eu tava com uma amiga. Quando a gente tá indo embora no carro, ela chega pra mim e fala assim, amiga. Aí eu, oi. Ela fala pra mim, você quer desabafar alguma coisa? Aí eu olhei pra ela. De quê? Não, amiga, pode falar pra mim. Você quer desabafar alguma coisa? Você quer compartilhar alguma coisa que tá acontecendo no seu casamento? Aí eu, do quê? Ela, não, amiga. O profeta falou pra você que você
chora em secreto, que tem coisas que você não desabafa nem com as suas amigas. Ele apontou para a aliança, para o dedo, e você confirmou com a cabeça. Aí eu, amiga. Ele apontou para o dedo da aliança e falou que você está passando por problemas e que você não desabafa com as amigas. Eu quero dizer que eu estou aqui disponível para você conversar, para você poder desabafar o que está acontecendo. Aí eu, como assim? Você tá falando sério? Eu falei para ela, você tem certeza que ele falou isso? Tenho, amiga. Ele apontou para a aliança e você fez assim com a cabeça. Eu falei, não, de verdade, eu não mentiria para você. Se tivesse acontecendo alguma coisa no meu casamento, estivesse passando um momento difícil, eu te contaria, pelo amor de Deus. Eu falei, você tem certeza? Porque eu não vi ele apontando para a aliança. Ela falou, gente, eu vi, será que eu tô doida? Naquele momento veio o vídeo, alguém filmou ele dando a profecia para mim. E realmente ele apontou para a aliança. Aí eu fiquei doida. Eu falei, eu não vi. Ela falou, pois é, amiga. Aí você me deixou doida, porque eu achei que, será que eu me confundi? Eu falei, não, eu não vi que ele estava apontando, eu estava fazendo assim, porque, tipo, eu choro em secreto, eu não analisei que ele estava falando da aliança. Aí isso já tinha dado 1 da manhã, em frente à casa dela, e a gente falando sobre essa profecia. Aí, galera, olha como é que é. Por que eu tô falando isso? Porque tem coisas que não são para você. Por isso que a intimidade com Deus, ela vai ser o maior discernimento para qualquer profecia. Porque tem profecias que vão vir erradas. E tem profecias que vão testificar no seu coração, vai confirmar aquilo que o Senhor falou. Aí, era 1 da manhã já. Tá mudo? Tem alguém que escreveu que tá mudo. Pera aí. Tá mudo? Ah, não, voltou. Aí, já era 1 da manhã, deixei ela na casa dela, fiquei encucada, cheguei em casa. Quando você tá no mover, você não consegue dormir. Eu não conseguia dormir, eu cismada com isso. Olha só como a profecia ela pode te trazer perturbação, te trazer agito, ou ela pode trazer paz. O que aconteceu? Fui preparar as coisas das crianças da escola. Tinha o dia que tinha que colocar dinheiro para eles mandarem para a escola. Então eu fui preparar tudo para deixar tudo prontinho para outro dia para Rodrigo. Nisso já tinha dado 2 da manhã. Rodrigo não consegue dormir se eu não tô na cama. Eu apago, ele não, ele não consegue, ele fica... Aí ele levantou, desceu. Minha filha, que foi, você não dormiu ainda? Eu falei, não, amor, tava só terminando as coisas das crianças e fomos. Aí eu falei, mas agora eu já acabei, vamos subir. Fui subindo. Chega eu na escada, subindo. Já eram 2 da manhã. Ele conta essa história pra todo mundo, por isso eu tô contando pra vocês. Eu seguro ele no braço, eu falo assim, amor, ele, oi minha vida, ele com cara de sono, assim, oi minha vida. Eu falei, você me ama? Ele, claro, minha vida, te amo mais que tudo. Eu falei, amor, tá acontecendo alguma coisa no nosso casamento? Ele, hã? Eu falei, tem alguma coisa que eu preciso melhorar, que você não tá feliz comigo? Eu tô fazendo alguma coisa que não tá te agradando? Tem alguma coisa de errado comigo? Aí ele olha 2 horas da manhã. Ele olha pra mim, minha vida, você tá tudo bem? Daquele jeito dele. Tá tudo bem com você? Eu falei, não, amor. Aí sabe o quê? Porque eu tava lá, e aí o profeta falou e ficou apontando pra aliança, como se tem coisas que não tá bem, que eu fico chorando em secreto, que eu não divido com as amigas. Aí eu fiquei cismada. Eu falei, será que às vezes meu marido não tá satisfeito com alguma coisa em mim, ele não tá me contando? Olha o nó que uma profecia errada causou em mim. Porque eu comecei a pensar, eu falei, pra mim, meu casamento tá maravilhoso. Glória a Deus, tá na melhor fase, inclusive. Eu não tenho o que falar. Mas o profeta falou, vai que meu marido tá sentindo algo ou tá nem sentindo algo por mim e eu não tô percebendo. Então você consegue entender? Deus não tinha falado nada disso comigo. Mas eu peguei uma palavra
que não era para mim e coloquei como uma possível verdade a ponto de questionar pro meu marido se tem algo que eu preciso melhorar, que eu não tô sabendo. Então, o que eu tô querendo dizer para você é assim, conselho de amigo é bom? É bom. Conselho de mãe é bom? É bom. Conselho de pai, de marido é bom? Amigo, é bom. Mas o conselho de Deus para sua vida é soberano e basta. Você entende? Quando Deus quiser levantar alguém para sua vida, para falar com você, ele vai levantar, ele vai fazer do jeito dele, ele faz, ele usa os seus. Mas quando ele fizer isso, já vai estar tão forte em você que não vai causar dúvida. Não vai. Quando Deus falou para eu entregar o Midas e que ele não tinha mais o Midas para mim e que era para eu seguir descansando nele e sem me mover, quando eu recebi profecias disso, só foi uma confirmação do que Deus já tinha falado para mim. Não foi uma surpresa. Que ele iria fazer tudo novo, completamente novo, e que eu tinha que depender somente dele. E que ele estava calçando em mim novas sandálias. E que eu iria pisar em lugar de paz, em lugar de proteção. Tudo o que eu recebi de profecia, Deus já tinha falado comigo. Mas numa pequena brecha de uma profecia que não era para mim, causou uma certa confusão em mim a ponto de chegar para o meu marido e perguntar, tá tudo bem no nosso casamento? Então eu quero que você entenda que hoje o meu falar aqui para você é só para que você mergulhe mais na presença de Deus e saia um pouco dessas vozes de ouvidos, de conselhos, de amigos, que às vezes não tem para entregar aquilo que somente Deus tem para entregar para você. Entendeu? É para a gente viver cada vez mais sensível, cada vez mais direcionada na presença, na palavra de Deus. E como que a gente ouve a voz de Deus, né? Quando a gente está orando, a gente fala com Deus. Quando a gente está lendo a Bíblia, Deus fala com a gente. Então, eu oro, eu falo. O Senhor vai lá, começa a trazer discernimento, começa a trazer direções para mim. E o que eu faço? Eu pego a palavra de Deus, eu pego a Bíblia, eu vou lá, oro ao Senhor, para que Ele me traga uma direção, para que Ele me traga uma certeza de tudo aquilo. Tem coisas que Deus não responde na hora que eu quero? Tem, muitas vezes. Se fosse assim, meu green card era para ele ter sido aprovado desde a primeira vez, né? Era para ter sido logo de primeira. O que aconteceu? Foi recusado, foi negado. Aí a segunda vez era para ter sido aprovado de primeira. O que aconteceu? Negado de novo. Na terceira vez, o Senhor foi lá, aprovou. Foi milagre, assim, eu vivi milagres mesmo de Deus. Agora, se Deus quisesse fechar essa porta, Ele iria fechar. Ele iria fechar. Então tem portas muitas vezes que a gente está empurrando de todas as formas, tentando quase dar um chute, uma voadora na porta para que ela abra. E o Senhor está dizendo assim, mas não é isso que eu tenho para você. O que eu tenho para você é muito maior do que o que você pensa que é bom para você. O que eu tenho para você não vai te causar danos, mas essa porta que você está tentando abrir vai te causar danos. Então eu estou te livrando. Assim como eu fiz com Sadraque, Mesaque e Abidnego, eu estou te livrando. Então você às vezes entrou num emprego que hoje está sendo um grande problema para você. E para você sair dele, você precisa pedir a Deus para que Ele venha intervir, para que Ele venha livrar, para que Ele venha tirar, para que Ele venha dar o jeito que Ele dá. Porque tem coisas que a gente olha que a gente fala assim, meu Deus, como que Deus fez isso? Olha que perfeito. Eu vou te falar um exemplo. Eu não queria ter ido no jogo, eu não suporto o jogo. Eu fico irritadíssima. Hoje é um dia que, assim, 2h da tarde eu vou sumir, sair de perto do meu marido, porque eu não gosto. No dia do jogo, acho que foi segunda-feira, eu não queria estar lá no jogo. Vocês viram que eu postei um stories? Eu não queria. Eu tinha muita coisa para fazer. Eu tava
nossa, com a cabeça. Segunda-feira, as crianças tinham ficado 15 dias dentro de casa, sem aula. Então eu tinha levado eles para a escola, tava na função para poder resolver tudo. O Rodrigo tinha que ir lá no jogo. Os compromissos que eu tinha para fazer, eu só podia fazer com o Rodrigo. Eu tinha que dirigir por vários lugares que eu não conhecia, então eu precisava que o Rodrigo fosse comigo. Eu falei, amor, vou fazer o seguinte, então eu vou sentar aí com vocês e eu vou... Peguei um livro que eu ia continuar lendo e na hora que acabar, então dá tempo da gente resolver, porque é a hora que voa. Você deixou as crianças na escola, você já tá na hora de buscar. Falei, e aí quando acabar, a gente já voa rapidinho para esses compromissos para depois já pegar as crianças. Aí eu vou comer, eu passo mal, como na rua, né? Eu não fico bem, meu estômago não fica legal, mas eu tava morrendo de fome, falei, vou comer, beleza. Aí tava todo mundo lá, e sabe, a esposa que tem que sorrir. Oi, gente, tudo bem? Eu por dentro eu ia me matar. Eu peguei, comecei a conversar lá com a galera, todos os nossos amigos. E depois que a gente foi embora, eu recebi uma mensagem de um dos amigos que estavam lá e falaram assim, ele escreveu assim pra mim, eu poderia ler, mas tá no meu celular, nesse aí que eu tô fazendo live, ele escreveu assim, eu adoro a sua sinceridade, obrigado por isso. E por várias vezes ele já tinha falado isso pra mim, né, gente, eu sou muito verdadeira. Só que eu tenho pedido a Deus para Ele poder me ajudar a equilibrar, porque tem um limite entre ser verdadeiro e ser sem educação. Às vezes eu passo do limite, às vezes eu sou sem educação. De tanta verdade, de tanto... Às vezes eu falo, tipo, teve uma pessoa que falou assim, não, porque fulano de tal brilha. Chega e brilha. Eu falei, não brilha não. Não sei de onde você tá falando isso. Você entende? Então eu passo do limite. Eu tenho que... Jesus está trabalhando, preciso melhorar, às vezes eu sou bruta, às vezes eu sou brava, às vezes justamente por esse excesso de verdade. Aí, enfim, esse amigo foi lá e falou pra mim, escreveu pra mim, eu adoro a sua sinceridade, obrigado por isso. E passou um tempo, ele mandou uma outra mensagem, vocês não imaginam o quanto aquele tempo lá foi bom pra minha vida, tipo, obrigado por isso. Naquele momento que eu fui recebendo as mensagens, eu fui entendendo como que Deus ele é intencional em cada detalhe. Como que Ele coloca situações que são inimagináveis, que eu não estaria no jogo, para fazer a obra dele, para fazer aquilo que ele tem para fazer. Então, muitas vezes você vai viver situações em que pessoas serão levantadas para a sua vida que você vai falar assim, gente, mas não fazia sentido. Mas não tem que fazer sentido para mim e para você. A gente só tem que viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E a verdade, gente, é que eu tenho sentido muito forte, é como se o cerco estivesse se fechando mesmo. Tem horas que eu tenho sensação muito clara que Jesus está voltando. E por isso que tem um levantar tão grande de maldições, que tem um levantar tão grande de coisas que a gente não consegue acreditar que está acontecendo. E ao mesmo tempo eu consigo ver um tempo de avivamento, eu consigo ver um tempo em que Jesus está levantando pessoas para despertar e trazer as pessoas para Ele. Só que está existindo ali uma balança em que pessoas, por mais que elas sejam sacudidas, elas não conseguem fluir. Elas não conseguem seguir no caminho da luz. Elas tentam, mas elas recuam. Elas tentam, mas elas recuam. E eu oro muito para que você não seja uma dessas pessoas. Eu oro muito para que cada vez mais escamas caiam dos seus olhos, para que você enxergue o quanto Jesus te quer perto dele, o quanto ele está te chamando para um novo tempo, o quanto ele quer que caia no mar do esquecimento todos os seus pecados. Já não existirá mais condenação sobre os seus pecados, sobre você. Porque quando você aceita Jesus como seu único, suficiente, verdadeiro Salvador, os seus pecados morrem. Ele não vai te acusar, ele não quer saber, ele não vai apontar para você. Mas o Satanás ele é tão sujo que o que ele faz? Ele fica trazendo à memória todos os seus erros, todos os seus pecados, apontando para você, para que você chegue um momento e fale assim, eu não sou digna. Eu não sou digna de estar na presença de Deus. Eu não sou digna de caminhar com Deus. Eu não sou digna nem de falar que Deus te abençoe. Porque eu estava tão suja. E eu continuo achando que eu sou suja.
E a verdade é que Jesus, ele nos lava com o seu sangue e nos purifica. E basta uma decisão de caminhar com ele, de seguir a verdade dele, de seguir o que ele tem para você, para que você comece a fluir, para que você comece a experimentar do favor dele, do cuidar dele, do mesmo em meio à fornalha. Você adora ele, você agradece a ele, porque você sabe que tem data para começar e data para acabar. O que você está vivendo, por mais desesperador que seja, não vai durar a vida toda. Vai chegar um momento em que você vai viver esse favor de Deus, em que tudo será suprido, tudo será resolvido. Se o problema é o dinheiro, o Senhor vai te abençoar, vai trazer o dinheiro. Se o problema é o casamento, o Senhor vai trazer a restauração do seu casamento. Se o problema é uma casa, você vai ter uma casa no tempo certo, eu tenho certeza. Só que isso não significa que depois você vai começar a experimentar só de glória. Vão ser dias de lutas, vão ser dias de glória. Os dias de glória tem data também para começar e para acabar. Aí você começa a enfrentar a luta. Aí depois passou a luta, você começa a enfrentar a glória. Aí você começa a enfrentar um momento de descanso, daqui a pouco você volta a enfrentar um momento de luta. Neste mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Senão Jesus diria o que pra gente? Olha, nesse mundo vocês vão ter alguns momentos de aflições. Mas depois que passar os momentos de aflições, vocês vão ter só glória. Não. Tereis aflições. E a verdade é que todos os anos nós temos aflições. Uns maiores, outros menores, mas um detalhe importante é que assim, a gente não pode medir com a mesma moeda qual é a dor do outro e qual é a minha dor. Qual é maior, qual é menor. Porque todas as dores, para cada um, são dores, são pesadas. Outro dia eu falei com a Érica, eu estava no telefone com ela, a pastora, e eu falei assim, minha amiga, mas para vocês deve ser mais tranquilo. Eu falei assim, mas para vocês deve ser mais tranquilo, porque vocês caminham já há muito tempo com Jesus, né? Vocês já experimentaram de muitas provações com Jesus e depois muitos favores. E ela falou exatamente isso para mim. Ela falou assim, Dri, a gente não pode medir a dor de cabeça de um com o câncer do outro. E dizer que para um é só uma dor de cabeça e para o outro é um câncer. Nas suas devidas proporções, a dor de cabeça tanto para um é muito sofrida e o câncer para o outro é muito sofrido. Não tem medida para medir a dor do outro. E aquilo veio como uma facada no meu estômago. Porque a gente tem a tendência de olhar para uma pessoa com autoridade, com uma pessoa, seja um juiz, seja um pastor, seja um padre, seja um médico, e achar o quê? Não, mas para ele é mais fácil. E a verdade é que não é. Cada um tem sua luta. E nas suas devidas proporções doem da mesma intensidade, não importa qual seja a luta. Então, isso é para que venha ativar em nós cada vez mais compaixão, cada vez mais amor ao próximo, cada vez mais cuidado. Eu lembro que um tempo atrás eu estava na igreja e estava um mover maravilhoso, e naquele momento o que mais queimava em mim era assim, Senhor, eu quero cada vez mais viver a capacitação do Espírito Santo na minha vida para que eu comece a experimentar de outros níveis e eu comece até mesmo a viver a minha prosperidade de uma forma tão plena que nada mais importe senão ajudar ao outro. E naquele momento eu falei assim, Senhor, eu não tô com a minha agenda aberta de publicidade. Eu não tô fazendo publicidade para ninguém. Mas eu sou capaz de abrir publicidades para fazer o valor, era o valor de 30 mil, que eu já sabia qual era, para poder abençoar uma ONG específica. E eu falei assim, Senhor, eu sou capaz de fazer isso só para poder abençoar. Eu não quero esses 30 mil para mim, eu quero para abençoar essa ONG. E aí eu falei, Senhor, eu vou fazer isso. E o que vier vai ser para ser doado. Eu vou falar para vocês. Minha agenda fechada. Nem tinha número de telefone no meu Instagram. De repente de Deus começou a brotar. Só que não eram publicidades assim, tipo,
de 10 mil. Era uma sequência de stories de 80 mil reais. Uma outra sequência de stories de 50 mil reais. Eu olhei. Eu lembro que eu falei com o Rodrigo, eu falei assim, amor, que eu compartilho com ele todas as minhas orações, todas as minhas lutas, né, e dos meus pensamentos. Tem algumas coisas que eu não compartilho não, mas a maioria eu compartilho. Tem coisas que só você e Deus, tem coisas que nem seu marido tem que saber. Mas esse fato eu compartilhei com ele. Eu tava, nossa, necessitada mesmo de abençoar essa ONG. E eu falei, amor, você tem noção? Eu não precisei, aí eu repito como eu comecei essa live, eu não precisei de um cenário, de um lugar específico para eu orar e falar ao Senhor qual era a intenção do meu coração. Eu apenas falei e o Senhor começou a jorrar. Porque se eu fosse abrir minha agenda para fazer, o que eu iria fazer? Eu ia abrir e cobrar tipo 5 mil, porque eu não queria também cobrar de marcas menores um valor exorbitante. Se eu cobrasse, por exemplo, 15 mil, imagina, eu cobro 15 mil para poder divulgar essa camiseta. Coitada da loja, né? Ela ia ter que vender 15 mil reais para pelo menos compensar o dinheiro que ela pagou. Apesar da influenciadora não devolver, ter obrigatoriedade de devolver o valor investido. Mas assim, eu ia ter que divulgar um monte de marca. Se eu for lá só um stories. E o que isso me trouxe de certeza? Muitas vezes, muitas travas que podem estar acontecendo na nossa vida, eu só lembrei de vocês. Muitas travas que podem acontecer em nossas vidas são justamente pelo apego que nós temos. E a gente pode estar fazendo estátuas da nossa vida, assim como na época queriam que o Daniel adorasse lá a estátua de 26 metros de ouro. Ali era uma estátua de fato, um objeto foi feito todo de ouro para que Daniel adorasse e ele se recusou. E o que essa história traz pra gente? Que a estátua, hoje em dia, a gente não vai ter uma estátua plantada de ouro em frente à nossa casa pra gente dobrar o joelho e adorar. Mas muitas vezes a gente faz coisas da nossa vida se tornarem estátuas de ouro. A gente faz isso às vezes com um filho, a gente às vezes faz isso com um trabalho, a gente faz isso com um carro. A gente adora tanto. A gente tem tanto apego ao dinheiro. Não, mas eu ganhei, eu não posso perder. Não, mas eu tenho esse dinheiro aqui, esse dinheiro não pode mexer, e esse dinheiro é o dinheiro, e é o dinheiro, é o dinheiro. E a gente está fazendo a nossa estátua o dinheiro. E o que acontece? Parece que você não prospera. Parece que existe uma trava. E isso é real. À medida em que você doa, é à medida que você prospera. Você precisa plantar para você colher, e quanto mais você planta, mais você recebe. Quanto mais você doa, mais você recebe. E um tempo atrás eu falei numa live com vocês, talvez, hoje você não consiga abençoar alguém com dinheiro, mas você consegue abençoar alguém com o seu tempo, com o seu trabalho, com a sua oração. Não é só o dinheiro como a forma que a gente abençoa. Às vezes você parar o que você está fazendo e ajudar uma amiga sua que você sabe que faz bolo, que está se matando para poder fazer bolo, para vender bolo, você pode ajudar ela a ir lá, vender junto com ela. Você pode pegar sua mãe, ajudar. Gente, eu tomo tanto cuidado, eu quero viver tanto para agradar a Deus, que até, olha o que eu faço quando eu vou no banheiro, desses banheiros públicos, que muitas vezes a gente pega o banheiro nojento. Eu pego papel, eu junto um monte de papel. Eu limpo o vaso para deixar o vaso pronto para a próxima pessoa que vai entrar. Eu nunca esqueço o dia que eu estava no avião, executivo, indo para o Brasil. Eu fui no banheiro, a pessoa que tinha ido no banheiro mijou, provavelmente deu uma turbulência, ela mijou o chão inteiro. E eu sabia que todo mundo que fosse, porque a gente coloca uma meia no pé, eu sabia que todo mundo que fosse entrar no banheiro ia mijar a meia inteira, ia ficar suja de xixi. O que eu fiz? Eu peguei um monte de papel, peguei álcool, tem sempre um negocinho de álcool, eu limpei tudo. E se eu te falar, eu fiz intencional, pensando o que Jesus faria no meu lugar e pensando se Jesus ficaria feliz com o que eu estava fazendo.
Porque ninguém, se eu não estivesse contando isso para vocês, ninguém ia saber disso. Então eu começo a viver uma vida em que tudo que eu faço, eu quero saber se eu estou agradando a Jesus. E tem coisas que eu faço que eu não estou agradando. E eu imediatamente vou lá e falo, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque o que eu fiz não foi certo. Me perdoe porque a motivação pelo qual eu fiz não foi certa. E isso não te agrada. Porque a verdade é que nós somos miseráveis. Nós somos pecadores. Por mais que eu busque, por mais que você busque viver uma santidade, a gente vai pecar, a gente vai errar. Existe uma carne, uma natureza, o Leandro fala muito, uma natureza adâmica que ela queima em nós, que é o pecado. Mas a boa notícia é que a gente pode todos os dias nos redimir, pedir perdão e buscar ser como Jesus. E buscar agir como Ele. Falar como Ele falaria. Doar o nosso tempo como Ele doaria. Ajudar ao outro como Ele ajudaria. Limpar um banheiro para a próxima pessoa. Ir no banheiro e estar com sangue de menstruação, enrolar aquele papel e jogar no lixo de forma que a outra pessoa não veja. Fazer um xixi que quando pinga sangue no vaso, limpar o vaso para não deixar a próxima pessoa usar o banheiro dessa forma. São pequenos detalhes que fazem o grande de Deus. Não é só sobre o dinheiro, de doar um dinheiro para alguém. É sobre dar um bom dia. É sobre ser um sorriso. Ontem a Apple me ligou. Eu tinha que resolver umas coisas nossas de trabalho. Eu desliguei o telefone e falei assim, amor, você sabe o que eu quero fazer, que eu tô doida pra fazer? É quando alguém assim ligar, na hora que for desligar, eu falar assim, você sabia que Jesus te ama muito? E que Ele sente saudade de ter tempo com você? Então que Jesus te abençoe, que você seja cheia do Espírito Santo. Eu falei isso pra Rodrigo. Eu vou começar a fazer isso. Se a pessoa desligar o telefone na minha cara, o problema é dela. Eu vou fazer isso. E às vezes uma palavra que a gente fica com vergonha. A gente vê a atendente do caixa do supermercado triste, brava, mal-humorada, nos tratando mal. A gente é incapaz de falar isso para ela. Que pode mudar a vida dela. Que pode mudar o dia dela. Profetizar mesmo. Declarar mesmo sobre a vida dela. Sobre a vida dele. É ser usado. É ser cheio do Espírito Santo. É assim que eu quero viver cada vez mais. Eu quero que você também viva isso. Porque você vai começar a encontrar uma verdadeira alegria que dinheiro nenhum no mundo vai comprar, que pessoa nenhuma no mundo vai te entregar. É a alegria de Deus, de Jesus, exalando, perfumando a sua vida, a sua casa. Amém? Amém. Eu orei para as crianças agora de manhã. Amém, Rodrigo? Amém, mamãe. Amém, linda? Amém. Então vamos orar para a gente finalizar nosso dia? Querido Jesus, querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, por essa sexta-feira, por esse dia que está se iniciando, esse final de semana que está por vir, em que nós não sabemos quais são os planos, quais são os projetos que o Senhor tem para nós, mas a certeza que temos, Senhor, é que queremos viver um tempo verdadeiro com o Senhor. Nessa sexta-feira, nesse sábado, nesse domingo, queremos exalar o seu bom perfume, queremos experimentar da sua graça, queremos experimentar do seu favor, queremos experimentar do seu cuidado, Pai. E por isso eu queria te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor venha tocar agora cada vida aqui presente. 4.736 pessoas que precisam, Senhor, sentir o seu toque. Precisam receber um sopro de vida do alto, para que ela venha queimar cada vez mais na sua presença e principalmente que ela aprenda a descansar. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor venha tocar mentes, pensamentos ansiosos, pensamentos agitados, pensamentos duvidosos e pensamentos tomados de insegurança, Jesus. Muitas pessoas aqui se questionando
Será mesmo que Jesus tem olhar para mim? Será mesmo que Deus tem tempo para mim? Tem tantas orações mais importantes, tem tantas pessoas precisando mais do que eu não sou digna, não sou merecedora. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha tomar cada um desses pensamentos em nome de Jesus, para que elas reconheçam que são filhas, filhas únicas, filhas amadas, filhas escolhidas, filhas separadas, e que o Senhor tem um propósito grande para cada uma delas, e por isso peça, por isso clame, porque o Senhor quer te entregar. E a verdade é que Deus sabe de todos os seus pensamentos, Deus sabe de todas as suas necessidades. De fato, você não precisaria falar o que você precisa, porque Ele sonda seu coração, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, tudo vê, tudo sabe, em todos os lugares Ele está. Mas a verdade é que Ele quer ouvir da boca da filha dele quais são as necessidades do seu coração, quais são os milagres que você quer viver, quais são os seus pedidos. Ele quer te ouvir. É como um filho que nós temos. A gente sabe que Ele nos ama. A gente sabe que aquele bebê só tem a nós, que aquele filhinho sente amor por nós. Mas a verdade é que a gente quer ouvir da boca deles: mamãe, eu te amo. Papai, eu te amo. Mamãe, eu quero que você vá comigo hoje. É tão maravilhoso a gente ouvir da boca do nosso filho, da nossa filha, e ver o quanto nós somos amados, o quanto nós somos desejados, o quanto a nossa presença importa para eles. Assim é o Senhor. Ele quer ouvir da boca da filha dele, do filho dele. O que é que você quer? O que é que você precisa? Me peça. Fale comigo. Não fica tentando resolver sozinha. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu tenho tudo para te entregar, mas eu quero te ouvir. Eu tenho saudades de você. Eu tenho ciúmes de você. Eu quero um tempo com você. Mas saiba que quando eu derramar sobre você o que você tanto quer, você pode correr o risco de me abandonar. E eu não quero isso. Porque eu tenho ciúmes de você. A sua presença importa mais para mim do que qualquer coisa que eu possa te entregar. Aleluia, Senhor. Pai, que o Senhor abençoe cada pessoa aqui presente. Que o Senhor segure no colo cada uma delas. E guarde debaixo dos seus braços, Senhor. Livra, meu Pai. Livra cada pessoa aqui de
acidentes. Dê ordem aos seus anjos para acampar ao redor da casa de cada uma dessas pessoas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha nesse final de semana restaurar casamentos, restaurar relacionamentos, e principalmente, Pai, que o Senhor invada cada casa aqui com a sua presença. Vai, meu Pai, enchendo todas as casas. Guarda a vida de cada um dos seus filhos, meu Pai. Livre de toda enfermidade. Livre de todas as ciladas do inferno. Livre de laços e alianças que não são do Senhor, meu Pai. Que cada vida aqui seja guardada, selada com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a fé, a esperança, a certeza, o amor sejam renovados nesse momento, em nome de Jesus. E que elas comecem a descansar na certeza de que o Senhor está no controle, na certeza de que o Senhor está cuidando e o Senhor não abandona nenhum de seus filhos. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Ah, meu Deus. A maquiagem que eu ia ficar o dia inteiro hoje. Oh, meu Deus. Como é maravilhoso sentir sua presença. Como é maravilhoso te ouvir, Jesus. Ai, Deus, glória a Deus. Anjos da minha vida, que vocês fiquem com Jesus, que a sexta-feira de vocês seja abençoada, seja guardada. Segunda-feira a gente está de volta. Quem tirou print, se puder postar. Vocês só põem Paris em mim, pelo amor de Deus. Vocês põem tudo meus poros aparecendo nos stories de vocês. Eu saio igual uma monstra. Um beijo para vocês. Tchau, beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.